Eu creio que se você veio aqui hoje pela primeira vez, Deus tem um propósito com a sua vida. Essa palavra para sair hoje é igual aquele óleo que precisa ser esmagar a azeitona para sair o azeite da oliva. Sempre que Deus usar a sua vida, não se esqueça, Ele vai esmagar você para extrair da sua vida. Não acreditem em pessoas que apenas abrem uma Bíblia, leem uma palavra, mas que não vivem aquilo que estão falando. Porque quando nós falamos do que vivemos, sai com vida, sai com autoridade, sai com graça. Eu acredito que esse tempo que Deus trouxe para nós de curar as nossas raízes, eu não imaginava tudo que Deus ia fazer como Ele tem feito. Inclusive na minha vida. Vocês não pensem que eu estou aqui ministrando sobre raízes curadas e se eu não preciso ainda de que Deus remexa algumas raízes na minha vida. Hoje à tarde, enquanto eu preparava a palavra, me separo na quinta-feira para isso, fico com Deus, preparo a palavra. E quando eu estava lá escrevendo, ouvindo o Espírito Santo, veio algo no meu coração que precisava ser remexido e eu não sabia. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos buscá-lo, porque todas as vezes que nós o buscamos, nós temos um encontro conosco mesmo. Deus começa a revelar o nosso coração, a trazer situações que precisam ser saradas. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas preferem viver superficialmente. E hoje nós temos as redes sociais que fazem isso muito bem. Parece que tudo está tão bem, mas só Deus sabe como nós estamos por dentro. Às vezes é engraçado, quando eu estou mal mesmo, eu estou mal, às vezes as minhas amigas não percebem que eu estou mal. Eu estou ali rindo, conversando, mas dentro de mim. Aí outro dia, eu estava mal, aquele dia da minha amiga disse, nossa, como tu está bem hoje? Eu falei, hoje eu estou mal. Porque nós temos a capacidade de, às vezes, de esconder o que nós estamos sentindo, mas existe um Deus que sabe de todas as coisas. E o coração de Deus sempre vai se remexer aonde ninguém vê, para trazer cura e restauração. A palavra hoje vai ser uma mente curada. Vai ser a terceira palavra dessa série de raízes curadas. E Deus nos surpreendeu com tudo que Ele tem feito até aqui. Nós vivemos em dias onde a inteligência emocional e uma mente curada precisa de ser um fundamento dentro de nós. Nós estamos vendo uma era onde as pessoas estão ficando doentes na mente. Observem isso, elas têm tudo. Nós estamos no Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Quantas pessoas que acabam tirando a sua própria vida e a gente pensa assim, meu Deus, ela tinha tudo. São pessoas de várias classes sociais. E muitas vezes, o que leva uma pessoa ao suicídio não é o que acontece fora dela, mas dentro dela. Talvez coisas que ninguém sabia que estava dentro dela. Teve uma pessoa que se suicidou e eu conversei com uma pessoa conhecida dela. E ela estava em estado de choque. E eu falei assim, meu Deus, como isso aconteceu? E ela me disse, Vivi, ela era brincalhona. Ela estava sempre arrumando algo para rir e brincar. Ela sempre estava puxando alguma coisa. Sabe aquelas pessoas que são a engraçada da turma? Aquelas pessoas que se ela não está junto não tem graça, né? Geralmente essas pessoas, elas escondem muitas coisas. Atrás de um estereotipo de que eu sou alegre, que eu sou feliz, mas só Deus sabe as guerras que tem dentro dela. Por isso que Deus, Ele não se impressiona com o nosso Instagram. Ele não se impressiona com o que as pessoas veem. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Ele vê dentro de nós. Ele sabe quem nós somos. E sabendo quem nós somos, é do coração dele remexer as nossas raízes e trabalhar na nossa essência. Deus, Ele nunca vai mexer na nossa aparência quando a nossa essência precisar ser tratada por Ele e guardada por Ele. Eu digo pro meu marido, hoje, ter uma mente sã. Eu digo assim, você ser são, você ser normal, já é muita coisa. Antigamente não existia tantas dores. Vocês já pararam para pensar? Que não existia tantas doenças emocionais, doenças na mente. Eu tenho algo comigo. A Bíblia diz que quando o anticristo vier, a Bíblia diz também que os últimos dias seriam dias onde o amor de muitos ia se esfriar. Você vê hoje alguém morrendo e várias pessoas filmando o que está acontecendo. Antigamente, qualquer acidente, as pessoas davam um jeito, socorriam. Hoje é mais o amor de muitos tem esfriado. Se você ler a palavra de Deus, principalmente Mateus 24, ali vai ter a descrição dos nossos dias. São dias difíceis.
A Bíblia diz que o anticristo viria. E ele falou que daria a marca, né? Quantos de nós já não sofremos com esse negócio da marca? Quantos já não fomos, inclusive com medo? Que marca é essa da besta? Que marca é essa do... Mas eu acredito que a marca da besta já está aí. Muitas pessoas já estão marcadas com a mentalidade do anticristo. A Bíblia fala que é na testa ou nas mãos. Quando o anticristo, o espírito, está na sua mente, ele vai logo para a sua mão, porque é a sua mão que conduz é a sua mente que conduz a sua mão. E muitas pessoas estão perdendo a mente, perdendo a sanidade, perdendo mulheres com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Nunca se viu tanto desespero, tanta ansiedade, um mundo louco. Deixa eu falar para você, desacelere se for possível. Por favor, desacelere a sua vida. Entre num lugar de descanso na presença de Deus. Caminhos que estão à nossa frente e percorremos precisam de uma mente sadia. Sabe o que eu vejo nos nossos dias, na nossa geração? Eu vejo Deus sustentando coisas lá em cima, porque Ele não pode derramar sobre nós do jeito que nós estamos. É como se Deus dissesse assim, eu preciso sarar esse odre, eu preciso mexer com ele, porque eu quero derramar coisas sobre a vida dela. Mas se eu derramar agora, ela vai estragar tudo. Tem mulheres solteiras que Deus não manda lá o Isaac, porque se ele vier, você vai estragar tudo. Você não resolveu sua carência com seu pai. Você não resolveu a dor do último relacionamento. E às vezes as mulheres se transformam em sanguessugas, elas pegam relacionamentos e digam, por favor, me supre. Eu quero dizer, relacionamento nenhum nessa terra pode suprir você. Amizade nenhuma, homem nenhum, ninguém. E eu vou ainda falar algo mais, nem filho. Porque tem mulher que quer ter filho quando cai em depressão pós-parto. É um vazio. É um vazio que vem na alma. Sabe quem pode preencher? É Ele. Sabe quem que te preenche? É o relacionamento que você tem com Deus. E os frutos desse relacionamento na sua vida visíveis traz para você sentido de vida novamente. Eu conversei com uma moça que tentou suicídio quarta-feira passada. E eu olhei para ela e falei, por quê? E ela disse, eu perdi o sentido da vida, eu não tenho mais prazer. Eu acordo de manhã com uma angústia, um peso que parece que eu não queria acordar. E eu tenho ministrado com ela. E eu quero dizer para você, é nessas raízes que Deus quer remexer. Tem mulheres aqui que estão passando por isso, mas ninguém sabe. Sua família não sabe. E sabe geralmente quais são as mulheres que passam por isso? Aquelas que carregam a família inteira nas costas. Já viram aquelas mulheres que elas ajudam o pai, a mãe, os irmãos, o cunhado? Ela sempre tem para ajudar financeiramente, para dar uma palavra, ela sempre resolve o problema de todo mundo. É o telefone dela que é ligado, mas sabe de uma coisa? Um dia o cansaço chega. O desgaste, porque você não foi chamada para isso. Você não foi chamada para carregar o peso da sua família. Quantos casamentos destruídos eu vejo, porque mulheres não se desligaram ainda da sua família, estão ligadas. Não estão com o coração no novo tempo de Deus. Então, se você é solteira, em nome de Jesus, diz assim, Deus, remexe as minhas raízes, me sara por inteiro, porque eu quero entrar nesse relacionamento que o Senhor tem para a minha vida com o coração limpo. Quantas aqui casadas já entraram no casamento e estão frustradas? Estão penando. Coisa triste é a mulher, porque a mulher, ela se ilude muito fácil. Eu falo aqui, eu digo assim, que eu falo aqui, eu peço perdão às psicólogas presentes, porque tem umas psicólogas aqui que ficam me olhando. Mas eu acredito que consultório de psicólogo é tipo de pastoral. A gente é um pouco psicólogo também. E quando eu vou ouvir as mulheres, elas falam assim, porque ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Eu disse, tá, e quando tu casou? Quando vocês namoravam, era assim? Ele deu sinais. Assim, e por que você não falou?
Ou por que você não pulou fora? E carência. Uma vida mal resolvida. Num casamento muda. Deixa eu falar, casamento não muda, ele potencializa. Se ele é grosso no namoro, vai potencializar isso no casamento. Se ela é reclamona no namoro, chata, ela vai potencializar isso no casamento. E lá só Deus para resolver. Então não é casar que muda. Gente, escutem isso. É só através de um relacionamento com Deus. Cada vez mais eu tenho entendido isso. Que o relacionamento é capaz de nos curar. De curar casamentos, de transformar a nossa vida. A Bíblia, ela mesmo diz uma palavra que eu guardo comigo. Porque às vezes a minha mente é muito atacada. Se você quiser abrir, está em Provérbios 4:23. E se você tem uma caneta, eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia para você nunca mais esquecer. Provérbios 4:23. Vamos lá. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou repetir. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E eu quero te fazer uma pergunta. Queria que você fechasse o olho rapidinho. Fecha aí o teu olho. Eu queria que você fizesse uma autoanálise agora. Qual é a sua vida de pensamento durante o dia? O que você pensa durante o dia? O que consome a sua mente durante o dia? É isso que está guiando você. O que você pensa está guiando você. Pode abrir os olhos. O que nós pensamos nos levam para lugares, guiam a nossa vida. O nível de sucesso e prosperidade, e agora eu vou falar a palavra correta, sucesso, porque sucesso e prosperidade está tão já utilizado de uma forma tão errada, que sucesso é você ter sucesso, não é num topo, em cima de todo mundo. Olha como eu sou boa, como eu... Não é isso. Sucesso, às vezes uma dona de casa tem sucesso construindo lar, uma família saudável, cuidando da família. Isso é sucesso. Sucesso é onde você deve estar. Sucesso é você estar dentro da vontade de Deus para a sua vida. Isso é sucesso. Porque ali vai ter alegria, você vai acordar feliz, fazer o que você ama. E a prosperidade também, sucesso e prosperidade. Não só prosperidade financeira, em todas as áreas. Em todas as áreas. O nível de sucesso e prosperidade de que uma pessoa é determinado pelo que ela pensa. Os lugares que ela caminha. E agora eu vou falar uma frase que me chocou, mas é uma verdade. É a nossa atitude, presta atenção, e não o nosso DNA. Vou repetir, é as nossas atitudes e não o nosso DNA que determina muito daquilo que nós vivemos e somos. Não existe desculpa para DNA. Quando existe uma mulher que toma atitude naquilo que Deus faz para ela. Às vezes nós botamos culpa. Porque eu vi gente se levantar das cinzas. Eu conheço uma moça que o pai matou a mãe dela na frente dela quando ela tinha 5 anos. Deu um tiro na própria mãe. Ela disse que quando a mãe caiu, o pai saiu correndo. Ela com 5 anos... foi para cima da mãe, sacudir a mãe, tentar acordar a mãe, mas a mãe já caiu morta. O tiro foi certeiro. Ela contou para mim um dia que ela lembra, ela disse que essa cena que ela chegou na delegacia e olhou para o tênisinho dela, a lembrança que ela tem desse momento era que o tênisinho dela estava todo sujo de sangue. Aí você pensa para uma vida dessa, você vai dizer, uma vida desgraçada. Não vive uma vida desgraçada, vive uma vida plena, cheia da presença de Deus. Marido, filhos, uma vida restaurada, sem nenhum tipo, nenhum tipo de desculpa, porque nós precisamos entender que as nossas atitudes, as nossas posturas mudam a nossa vida. Às vezes nós queremos viver coisas em Deus que nós não estamos dispostas, a verdade é essa, a gente quer, mas a gente não está disposta. Vou tocar no assunto aqui, quem quer emagrecer? Verão está chegando, o desespero está batendo.
Amiga, tens aquele comprimido. Me ajuda. Tipo, já tem gente... Quem aqui já marcou com a nutricionista? Quem já marcou? Agora deixa eu falar. Quem já foi no nutricionista e pegou aquela listona? Levanta a mão para nós. Isso. Quantas aqui seguiu à risca o que estava lá? Glória a Deus. Uma. Mais uma. Que a nossa tendência, quando nós vamos pagar um preço por algo, a gente recua. Eu lembro que deu certo 4 dias para mim. No 5º dia, eu já senti cheiro de ovo naquela crepioca. Eu falei, pelo amor de Deus, me dá um pão. Nós somos assim. Daí a gente pega o Instagram. Daí a gente vai olhar o corpo escultural daquelas mulheres que a gente gosta de a gente não gosta de se machucar com aquilo. Quando eu vejo de manhã, hoje eu não como nada, meu Deus. E a gente fica... Mas vai ver o que ela faz. Vai ver. O que ela come. Se ela vai lá na festa lá e dá aquela dedada no bolo. Se ela come brigadeiro. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai comprar gel redutor. Me dá um gel redutor. Vai ver se reduz. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. São mulheres esclarecidas. Compra cinta. A pessoa nem fala, né? Oi, fulano. Um dia eu comprei uma cinta de uma péssima qualidade. Daquelas bem fuleira. Daí eu fui num casamento. Daí eu botei ela, né? O vestido dava uma... Falei, sou obrigada, Senhor. Gente, ela tinha ferro atrás, o ferro começou a sair para fora do vestido. Aí, tipo assim, as pessoas vêm te cumprimentar, elas tocam das tuas costas. Dava a mão para todo mundo. A gente ri, mas é verdade. Tem muita gente rindo de nervosa aqui. Porque a gente quer, mas a gente não quer pagar o preço para ter. A nossa vida com Deus é semelhante. Existem coisas que nós precisamos viver no Espírito e nós não vivemos porque nós queremos o gel redutor. Nós queremos ir no culto tal, ouvir a palavra tal. Eu digo para você que existe uma bênção, uma unção de Deus quando você começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo. As suas decisões, e o pior, sabe de uma coisa? É que não é só as decisões boas que dirigem a nossa vida, as nossas decisões ruins também. Quantas escolhas que eu e você já fizemos que trouxe tanta dor de cabeça para nós. Tem decisões ainda tão sérias que a gente paga até hoje por elas. A gente fica, poxa, por que eu fiz aquilo? O que eu tomei? Por que eu entrei naquela sociedade? Por que eu falei aquilo naquela hora? Por que eu não calei a minha boca ali? Porque quando nós não somos dirigidas pelo Espírito Santo. E Jesus está o tempo todo quebrando o padrão de pensamentos. Quando Jesus veio à Terra. Eu lembro de que quando eu ia na igreja, eu tinha 16, 15 anos. Estrutura pesada. Aquela estrutura religiosa pesada. E eu tentando me enquadrar nela. Mas aí o líder de jovens dizia assim para mim, para nós. Vocês têm que ler a Bíblia. Vocês têm que ter vida com Deus. Eu até tentava. Mas o Sandy Júnior era mais forte. Que pecado. E aí, em casa, escutando Sandy Júnior, aquela coisa, criança, né? Sou da época deles. Eu ia para a Bíblia, eu ia ler o Novo Testamento. Eu dizia, mas espera aí, esse Jesus aqui é tão diferente. Porque Jesus o tempo todo quebrava padrão de pensamento, estrutura de pensamento. Jesus, ele andava com as prostitutas, com aquilo que ninguém queria, Jesus andava. E os fariseus da época, que eram os religiosos, diziam assim, o que ele está fazendo? Porque Jesus, ele chegou pregando o arrependimento, porque ele disse assim, se você não se arrepender, você não vai entender o que eu vim trazer para a sua vida. Às vezes a gente olha o arrependimento de uma forma tão errada. Às vezes a gente até fala de uma forma errada. Eu me arrependo porque eu fiz aquilo.
Ai, me arrependi porque eu comprei tal coisa. Às vezes não é arrependimento, não é remorso. Arrependimento e remorso são coisas totalmente diferentes. E eu vou explicar para você qual é a diferença dos dois. Quando eu entendi isso, foi uma chave na minha vida. Arrependimento, a palavra arrependimento significa mudança de mente ou mudança de atitude. Olha o que é arrependimento. Mas se alguém falar arrependimento para mim e para você, a gente vai pensar, vai imaginar alguém chorando, se escabelando. Me arrependo, Senhor, me perdoa. Isso é a entrada do arrependimento. Isso é o prato de entrada. Que a verdade do arrependimento mesmo é quando nós mudamos de mente. É quando nós conseguimos. E uma coisa que eu orava, Deus, muda os meus pensamentos, Senhor. Muda a minha mente, Deus. Faz alguma coisa comigo. Você já não orou assim? Porque eu orei várias. Às vezes eu vou em lugares que eu tenho alguns pensamentos, eu digo, Deus, tem misericórdia de mim. Esses dias eu fui com o Telmo no lugar, e o meu marido, ele é muito bonzinho. Meu Deus, ele é um santo. Eu digo, amor, continue assim. Todo mundo é bom. Todo mundo, entende? Todo mundo pensa bem. Não existe bandidos, não existe pessoas más que se aproveitam. E eu sou, às vezes, aquela parte que fica ajudando ele, amor, cuidar e tal. Aí eu falei esse dia para ele, eu até me sinto mal por ser assim. E a gente estava num lugar e eu estava, Deus, Senhor, não me desce, Senhor. E ele falou, amor, retém o que é bom. Eu falei, santo Telmo. Amém, fazer um exercício. E realmente, porque quando você já tem ranço da pessoa, você já vem armado. Você já... O que vai falar agora? Não é assim? Estou falando mentira. Mas o que Jesus, aquele dia, me trabalhou? Deixa eu quebrar essa estrutura de pensamento teu. E abre a porteira para que eu quero ministrar o teu coração. É isso que Deus quer fazer. Quebrar estruturas de pensamentos que nós temos. Que resistem. Então, quando Jesus chegou, ele falou assim, eu quero derramar algo sobre eles, mas eu preciso que eles mudem de mente para que eles possam entender aquilo que eu quero derramar. Quantos entendem? E o arrependimento para mim era choro, é dor, mas sabe quando que ele se manifesta? Se uma determinada situação, você faz algo errado. E deixa eu falar uma outra coisa aqui sobre isso. Me lembrem para voltar se eu esquecer, porque eu tenho esquecido muito. Veio muito forte no meu coração hoje à tarde. Nós temos estruturas dentro da gente que precisam ser quebradas pelo poder de Deus. Certo? E são mecanismos que a gente tem, que a gente nem sabe que tem. Não é que a pessoa é ruim. Não é que a gente é má. Deus falou isso comigo hoje. Não é que tu é má. É que é mecanismos que tu já foi gerando. Por exemplo, você está andando na Centenário, correndo. Um carro se desgoverna. Vem para te pegar, para perto de ti. Em fração de segundo você pula, vai para cima da árvore. Quando você vê, você está no outro lado e você nem... como é que eu estou aqui? O seu cérebro pegou o comando, um piloto automático, porque ele está programado para te defender. Já viu quando vai cair alguma coisa que a gente na hora já faz assim? É natural. Se uma plaquinha dessa aqui de isopor se desloca, antes de ela cair ali, vai ter mão, porque é natural. O nosso cérebro ele aciona algo que para nos proteger. Ok, entenderam isso? A gente, sem saber, a gente se defende. Já viram aquelas pessoas que dão a resposta e quando ela deu a resposta, ela já queria ter engolido a mesma resposta no mesmo momento, com ketchup, maionese. E foi. Por quê? Se você é assim, deixa eu falar, se você é assim, tomou, levou. Não leva desaforo para casa, aquelas coisas. Provavelmente, você tem um esquema e uma estrutura de pensamento que precisa ser quebrada por Deus na sua vida. Então, qualquer coisa, se o seu marido vai falar qualquer coisa para você, você se sentiu ameaçada, já era. Você não vai entender como aquilo é uma dica. Igual eu pergunto para ele assim, tô gorda, né? Pode falar. Isso é mulher caçando briga.
Que ele nunca fala. Gente, tem homem que fala, né, amor, dá uma emagrecida. Eu te amo, não, tudo tá bom para ele. Daí eu falei para ele, só pode falar, porque agora eu cheguei no meu limite, disse para ele. Fala. Não, amor. Não tá. Um homem sábio. Porque se ele diz que tá, por quê? Né? Nós, às vezes, ele vem com uma palavra para mim. Teve um dia que eu ministrei num lugar, agora eu não vou poder mais dar nome de lugar, né? Porque ministrei num lugar, daí sabe quando você... Tem ministrações que são difíceis, que sai igual um parto normal. É sério. Se tem mulheres aqui que ministram, elas me entendem. Tem ministrações que Deus tem que gerar som. E você tem que trazer à luz aquilo. E tem lugares que a gente ministra, momentos, até que na reunião de mulheres, que parece que o céu desceu e o Espírito Santo toma conta da tua língua e tu só vai traduzindo o que o Deus está falando. E teve um dia que foi muito forte. Eu fui com muito medo. Foi acho que um dia que foi o maior público de mulheres, eu fiquei nervosa. Eu estava tremendo igual uma vara verde, perguntando para Deus, Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor está fazendo? Quando eu subi, que eu ministrei, e o pior, estava o Telmo sentado, o pastor da igreja líder, o presidente geral do... Quando falou o presidente geral, minha mente travou. Eu não sabia mais nem meu nome. Eu sentada ali sem nome, quem sou eu? O presidente geral está ali, da região. E sabe aquele cara que senta, cruza assim, te olha, um senhor já dos seus 60 e poucos anos? Eu falei, ai, quem sou eu? Qual é o meu nome? Eu subi tão dependente do Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu quero confiar que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eu quero acreditar que o Senhor está comigo. E eu subi e fluiu. Gente, eu abri minha boca, eu não falei nada do que eu tinha escrito. Deus foi falando e Deus foi... E o pior, era 1 hora de ministração. Eu falei, Jesus. Desci feliz, assim, aliviada. Ai, Deus, dei conta. Saí, cheguei no carro, dei tchau para as pessoas, tal. Vamos embora. Cheguei no carro, meu marido me esperando. Vamos. Daí, amor, né? Pergunta, como é que foi? Não, foi bom. Deu assim, mas eu tenho 3 coisas para te falar. Eu falei, assim, o quê? Tu errou nisso, errou naquilo. Gente, eu travei a minha mente. Pá. Entrei no modo defesa, sabe? Modo defesa. Nada a ver o que tu estás dizendo, falei para ele. Tu não entendeu a minha mensagem. Aí ele assim para mim, quantas vezes eu estou ministrando, e é verdade, gente, ele ministra nos domingos aqui em qualquer lugar, a gente chega em casa, eu converso com ele, amor, não fala mais o nome daquela denominação, amor, as pessoas vão ficar tristes. Amor, tu não pode mais tocar nome assim, tu tem que cuidar disso, daquilo. Não, é verdade. E ele recebe de boa. E ele falou, olha, tá vendo? Daí, me desculpei, tudo. Não, amor, é verdade, eu recebo a tua exortação. Mas são mecanismos de defesa que nós criamos, e eu nem sabia que eu tinha dentro do meu coração. E hoje à tarde, eu estava pensando numa coisa... Você imagina, não sei se você já percebeu, pessoas confiantes. Já viu uma pessoa confiante? Viu? Uma mulher confiante. Vamos botar uma mulher aqui. Ela é confiante. Ela não tem problema de... Ela chega. Geralmente, as pessoas confiantes, elas não têm dificuldade de pedir perdão e de admitir que erraram. Porque elas são seguras. E elas sabem que errar faz parte da vida. Se você não errou nunca, você vai errar. Se você não pediu perdão nunca para ninguém de algo que você fez, tem algo errado, porque de certeza você já errou com alguém. A gente erra. E as pessoas inseguras, eu descobri uma coisa, que as pessoas inseguras, elas vivem debaixo de uma mentalidade, um cativeiro de humilhação tão grande. Elas já se sentem humilhadas na vida delas. Elas já vivem aquela coisa, Deus, né, euzinha, com as minhas coisinhas. Já viram como é que é? Euzinha com as minhas... tem umas coisinhas. Ninguém pode elogiar porque ela destrói. Eu sempre falo, né? Cabelo bonito, mas tá todo quebrado. Que roupa bonita, R$29,90 na promoção. Em vez de ela se passar por Granfina, pagou R$39,90 na promoção,
Ai, bonita, obrigada, agradece e vaza, como diz o outro. Ela se autodeprecia, ela fica... Isso é falsa humildade, sabe isso aí? Esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa, quando erra, entra num calabouço. Sabe o que essa pessoa faz quando ela erra? Ela vai dar um jeito de mostrar que ela está certa. Tem gente se coçando e rindo assim. Porque é verdade. E a gente faz de tudo. E sabe às vezes, a maioria das nossas confusões, trabalho, confusão, família, sabe o que resolve? É reconhecer. Quer desarmar uma guerra? Reconhece. Olha, é verdade, eu não devia ter falado aquilo. Nossa, eu errei. Tem gente que se fala isso morre logo após. Porque tem um mecanismo de defesa que não pode errar. Pessoas perfeccionistas, presas no perfeccionismo, amarradas, preocupadas com o que os outros pensam delas. Nada nunca está bom. E geralmente a pessoa perfeccionista, ela é crítica também. Ela não é só para ela ainda consegue destruir ao redor. Ela é crítica. Pode ser até que ela não fale, mas ela é crítica. Ela critica tudo. É nesses lugares que Deus quer nos curar. E agora eu vou voltar no ponto. Glória a Deus, estou melhorando. Se em uma determinada situação você faz algo errado, ok? Todo mundo erra, tá? Seja livre. A gente erra. Você errou. Feio, vamos botar assim. Pensa aí num erro que você... errei. Você vai lá e reconhece, pede perdão. Errei, me perdoa. Tudo bem. Isso ainda não é arrependimento. O arrependimento vai ser quando surgir a mesma oportunidade de você errar e você vai escolher outro caminho diferente. Isso é arrependimento. Às vezes tem casamentos que passam por traições, momentos difíceis. E a parte ferida, ela está com a confiança totalmente abalada. A parte ferida, eu digo assim, que a traição é um saque tão grande na conta corrente emocional de um casal, não sobra nada e você fica ainda devendo. A Bíblia fala que aquela mulher pega em adultério, ela passou por um tempo de apedrejamento. Não foi assim? Mas infelizmente aqueles homens não sabiam que eles levaram ela para um lugar de restauração, porque Jesus restaura. Tudo que chega perto de Jesus é restaurado. Tudo. Por isso que ele fala, vinde a mim, vós estáis cansados, porque é comigo que é a restauração. Tudo perto de Jesus vira ouro. Funciona, vem à luz. Gente morta há 4 dias, sobrevive. E quando nós permitimos que o Senhor venha, e deixa eu falar uma coisa para você, para nossa mente ser reconstruída, nós precisamos passar por processos redentivos de Deus em nós. Quer ver um processo redentivo? Um casamento que houve traição. Como eu falei, a conta foi totalmente limpa. Aquela pessoa perdeu total confiança. E uma parece que vira cativo da outra, porque aí então o celular é confiscado. A chegada, minutos do trabalho é confiscado, tudo. Por isso que às vezes casais que passam por isso vêm falar com a gente, eu digo assim, olha, o tempo de restauração é o tempo mais difícil. Que é o tempo de acusação, de cobrança. Mas aqueles que permanecem e passam por esse processo, eles são moldados na vontade de Deus. Quando Davi errou, quando Davi pegou Betseba, quem conhece a história aqui de Davi, né? Ele estava lá, a Bíblia ainda fala assim, na época que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Você quer errar? Esteja no lugar onde Deus não te chamou para estar, é nítido. Davi adultera com Betseba. E foi terrível. Natan vem e fala para ele aquela história da cordeirinha. Um cara tinha só uma. E o outro tinha um rebanho, mas ele vai lá e pega uma daquela. E Davi reconhece que errou. Ele diz assim, eu errei, eu pequei. E ele se arrepende. E uma coisa que eu me apaixono por Davi é que Davi tinha tanta liberdade com Deus de admitir que tinha errado.
mas não perdia o lugar de relacionamento que ele tinha em nenhum momento. Os seus erros não fazem você perder o relacionamento que você tem com Deus. Esse é o nosso problema. Que nós erramos e nos afastamos de Deus pensando, com certeza Ele não quer mais nada comigo. É aí que Deus quer te restaurar. É aí que Ele quer te trazer para perto. E quando Davi está passando pela situação, o filho dele se levanta contra ele. Absalão se levanta contra Davi. A Bíblia diz que Absalão se revoltou, se levantou contra o pai, e o pai tem que sair da cidade com os guerreiros. Sabe o que acontece no meio do caminho que Davi está saindo? A Bíblia diz que tem um homem chamado Simei, que ele sai de dentro da floresta, numa casa na floresta, dentro da casa dele, e começa a gritar, Davi, seu sem vergonha, bem feito. Olha o que tu fez com Saul, tá vendo? Agora estão fazendo o mesmo contigo, porque gente para falar tem bastante Simei. Infelizmente. Gente que sai da toca para... A pessoa já está mal. Já viu? Vou me controlar aqui. E aí, Davi andando, daí um dos valentes de Davi já puxa a espada e diz, cara, vamos arrancar a cabeça desse cara, é agora. Que tem as amigas assim? Vamos pegar ela agora no pau. Esses dias, a Pete está aqui. Não veio a Pitiane? Não veio. A Pete faz escova no meu cabelo. Ela me proibiu de passar chapinha. Não passa mais, acaba o cabelo e tal. E ela está naquele cuidado comigo. Daí eu viajo e lá no hotel, não sei fazer escova, gente. A chapinha salva. Aí esses dias eu mandei uma mensagem para ela assim, Vivi, vem lavar o cabelo, vem, vai dar tempo. Eu disse, não, vou viajar amanhã, não vai dar tempo. Vem, guria, porque se tu passar a chapinha, eu te pego no pau. Eu falei, tu tá louca? Ela, eu falei, esquecesse que tu te converteu? Ela, eu falei isso com a pastora. Pronto, agora virou meme lá, te pego no pau. E às vezes a gente tem alguém, né? Não, vamos arrancar a cabeça já agora. Sabe o que Davi falou? Deixa ele falar. Quem sabe seja Deus. Quem sabe seja Deus falando através dele das coisas que eu preciso ser mudado e ser curado. Deixa. Davi não se defende. Davi vai para a caverna, para um lugar de esconderijo. Sabe o que acontece? Os planos de Absalão dão errado. O povo vai e busca Davi e diz assim, Davi, volta porque esse lugar é teu. Quem está lá ajoelhado pedindo misericórdia para não ser morto? Simei. No meio do caminho. Tem misericórdia de mim, falei o que não devia. Aí o outro já veio com a espada assim, né? Falou para Davi, posso agora? E Davi deu a misericórdia que ele não recebeu para aquele homem. Às vezes Deus nos chama para dar misericórdia para pessoas que não tiveram misericórdia da gente. Mas isso é quebrar a estrutura de pensamentos. Você sabia que nós falamos muito de Paulo e Silas na prisão, que a adoração rompe cadeias. Os mais crentes chegam a sapatear. Rompe. E a gente enfatiza isso. Mas sabe de uma coisa? Aquela adoração teve algo a mais, porque a Bíblia diz que eles apanharam injustamente. Já falar mal da gente já é ruim, certo? Porque sempre vem um falando, fulano falou isso. Já é ruim. Mas se imagina você apanhar. De você ser descascado. Porque para mim a agressão física é uma coisa que fere lá dentro, gente. As mulheres que apanham em relacionamentos casadas, eu às vezes atendo algumas, a dor não é o olho que está roxo, a dor é lá dentro. É a humilhação, é a ferida. Eles estavam numa prisão injustamente, pois já, sabe de uma coisa? Eles decidiram adorar a Deus no meio da ofensa. Não era só cadeia, mas era debaixo da ofensa. O que Deus quer fazer com a gente é usar as ofensas da nossa vida, para que nós mudamos a nossa mentalidade, não estejamos presos a elas, adoramos a Ele, as cadeias vão se romper. Tem mulheres que estão presas num jugo de ofensa. Tem mulher que vive
por causa do que o outro falou. Em nome de Jesus, hoje Deus vai quebrar isso aqui. Mulheres que não admitem que estão erradas porque são presas em cativeiros de humilhação. Você, a vida inteira, ouviu seu pai e sua mãe falando: você não vale nada, você nunca vai dar nada, você não presta. Quando você cresce, você quer provar que você presta. E quando você faz alguma coisa errada, você quer o quê? Esconder. Quantas são dissimuladas no trabalho, fazem intriga. Gente, a intriga é terrível. A pessoa se faz de tua amiga e por trás ela começa... São pessoas, sabe o quê? Inseguras. Elas começam a ter mecanismos de defesa. Em nome de Jesus hoje, Deus vai quebrar isso. Vitórias internas, por isso que Deus fala assim: eu quero pegar o que está dentro, porque se eu te der uma vitória dentro de ti, eu vou conseguir moldar o que está ao redor de ti. Às vezes nós reclamamos de fora, das pessoas. Um dos inimigos dos nossos dias, sabe qual é? Insatisfação. Quando eu vejo uma mãe e um pai dando tudo que o filho quer, tudo, a criança não respira. Essa criança tem a tendência de ela crescer e na primeira frustração ela cai em depressão, ela não está acostumada a lidar com aquilo. Entendem isso? Deus nunca nos privou da dor e nunca vai nos privar, sabe por quê? Porque a dor, para quem está com Jesus, é como um tesouro. Há um tesouro escondido na dor. Nunca esqueça disso. Há um tesouro escondido na dor. Quando você está com Ele, existe um tesouro. Vitórias internas moldam as nossas vitórias externas. Tem testemunhos aqui, gente. Mulheres que tinham um casamento destruído. Sabe o que ela fez? Ela mudou de atitude. Teve uma mulher que o cara... Era nítido que ele estava em traição. Que ele estava traindo, mas ela não tinha prova. Deus falou assim para ela: age com ele como se ele fosse o melhor marido do mundo. E ela disse: Deus, eu não vou dar conta. Deus falou: te ajudo. E numa suposta situação que ele ia encontrar com a fulana, Deus falou assim para ela: ajuda ele. Pergunta para ele: queres ajuda para isso? E ele olhou para ela: ah, sim, pode me ajudar. E ela dizia: Deus, ela ia para o quarto secreto: Deus, o que está acontecendo? Deus, me obedece. E aquela mulher ia com ele. E Deus falou para ela: planeja tudo. Sabe quando Deus fala assim: planeja e tu vai ver o livramento que eu vou te dar? Só vive isso quem consegue viver. Sabe o que aconteceu? Ela não foi com ele. Deu algo errado. E sabe o que aconteceu? Viajou sozinho. E sabe o que tem acontecido? Mudanças nesse casamento, que eu digo assim: Deus, é só tu. Sabe milagre, céu na terra? Céu na terra. O que Deus quer fazer conosco hoje é talvez confundir a nossa mente, trazer arrependimento. Arrependimento, mudança de atitude, mudança de mente, para você viver o que você nunca viveu em Deus. Deus às vezes não derrama por isso. Aquilo que você foca aumenta. Pare para olhar para o que já foi, em nome de Jesus. Se você hoje tem passado mal resolvido, resolva. Talvez sua vida está empacada justamente por isso. Que você não consegue ir para frente, não consegue vencer. Queria que você abrisse rapidinho, eu já vou terminar, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nunca tanto se ouviu: como que eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus? Como é viver a vontade de Deus? Para viver a vontade de Deus, precisa existir uma transformação e uma renovação da mente. Porque a vontade de Deus só desce em odres transformados, o vinho novo só vem. A Bíblia diz justamente isso, porque os céus retêm, porque se o vinho derramar num odre velho, os dois vão se perder. O que Deus tem sobre a sua vida é tão precioso que não vai se perder. Tem mulheres aqui
que caminharam anos debaixo de estrutura de religiosidade pesada. Você foi colocada numa caixa, com uma janelinha bem pequenininha, e para você, Deus está numa caixa. Deixa eu falar uma coisa para você, padrões de pensamentos precisam ser quebrados. Às vezes nós vivemos a mesmice dos dias porque nós não permitimos sermos renovadas pelo Espírito de Deus. Ele constantemente quer renovar a nossa mente. Por isso que a Bíblia diz assim, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Por que isso? A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Existem coisas em Deus que nos esperam para que nós vivamos. Muitas pessoas caminham no Espírito, recebem do Espírito, mas saindo desse lugar, elas vão para casa viver as mesmas coisas, elas não conseguem vencer. Sabe onde que o Espírito Santo quer entrar? No seu cotidiano, na sua vida. Eu lembro que quando eu me converti, que Deus pegou a minha vida, já estava na igreja há muitos anos, mas eu não conhecia Jesus. Eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu não me canso de falar isso. Que a partir do momento que eu entendi, gente, é a mesma coisa que tirar a venda do olho. Meu Deus, como eu não enxergava isso antes? Partes da Bíblia que para mim eram... Sabe aquela parte da Bíblia que você lê, que você já escutou tanto? Você mas nem, não raciocina mais, mas se você olhar ela, você vai dizer, meu Deus, ela quer dizer isso? Foi assim comigo. E eu digo que a minha conversão foi eu pegar na mão de Jesus e ele dizer assim, agora tu vai andar comigo de perto, não vai andar mais longe de mim. Só que no decorrer daquele caminho, eu tinha pensamentos, gente, que só o Senhor na minha vida. De culpa, de rejeição, de medo, de angústia. Aquelas vinham me atormentar o tempo inteiro. Era pensamentos assim, mas você fez tão errado que não existe esperança para você. Quando eu ia me mover alguma coisa para Deus, você não pode se mover para isso. Você fez tal coisa. Olha quem é você. E eu comecei a descobrir que o Espírito Santo nunca nos acusa. Às vezes a gente fala, né? Eu ouço pessoas falar, o Espírito Santo me acusou que eu tenho que fazer isso. Gente, ele não acusa. Ele nos guia. Só tem um acusador. E ele já foi vencido. Ele não tem mais poder. Mas ele vai tentar. Porque ele é o pai da mentira. Se você tem um diálogo com um capeta, ele não tem uma verdade na boca dele. Ele vai mentir o tempo inteiro. E ele é o inimigo das nossas almas. Existe uma guerra. E nós precisamos hoje dizer assim, Senhor, eu quero os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito. Filipenses diz, tudo que é bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, nisso pensais. Às vezes eu uso essa, porque quando você está num ataque, quando você está sendo tentado a pensar mal, é essa palavra que vem. Isso não é bom, isso não é de boa fama, Senhor, me ajuda. Tudo que é bom, tudo que é do alto, tudo que é de boa fama, nisso pensar, e sabe por quê? Porque é isso que vai conduzir a sua vida. Eu tenho certeza, eu não quero nem que levante a mão, mas tem mulheres aqui que julgaram outras, falaram mal, deduziram coisas, que depois você passou pela mesma situação. E você lembrou do que você falou. Por que que isso acontece? Porque Deus quer nos curar. Porque aquilo que você fala guia quem você é. Essa palavra aqui não terminou. Na próxima quinta de mulheres eu vou falar a continuação dessa palavra aqui. Só quero falar uma última coisa. Lembra que eu falei das pessoas confiantes? Homens gostam de mulheres confiantes. Mulheres que sabem quem são. Elas não se intimidam, elas não são amarguradas. Você quer ver uma mulher amargurada? Ela não se ama. Então não tem como amar o outro. Ela não gosta dela. Ninguém segura uma mulher que gosta de si mesma, que se ama. Ninguém segura. Às vezes tu vê mulheres lindas, escrava da insegurança. Quantas vezes? Uma amiga nossa, né? Linda, uma Barbie, olho azul. Cabelo loiro.
A Sil. Maravilhosa. Sabe, ela não anda, ela desfila. É verdade. Eu ia trabalhar com ela. Eu de tênis. Igual uma louca dentro da fábrica trabalhando. Entrava ela com a pastinha, com o salto 12 dela assim. Eu ficava, meu Deus. Linda. Olho verde. Um dia dentro do carro a gente ia almoçar. Ela estava angustiada. Eu falei, tá angustiada? Eu sou feia. A Lani assim, ó, se tu é feia, o que eu sou? Eu me joguei, gente, eu me joguei no banco de trás do carro. Eu não conseguia almoçar aquele dia. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu chorava de tanto que eu ria. Chorava. As minhas lágrimas pingavam na hora do almoço, porque foi muito comédia aquilo ali. Eu falei, meu Deus. E às vezes você vê umas mulheres assim, desprovidas assim, e elas são seguras. Elas nem estão na melhor forma, mas elas se acham linda. E acaba que tu acha essas mulheres bonitas. Eu, pelo menos, acho. Esses dias eu vi uma mulher mais cheinha do que eu com uma roupa. Eu falei, uau! E ela feliz, tá? Nem um momento, por causa, né? Não, e tal, resolvendo coisa. Eu falei, pô, segura. Sabe por quê? Homem ama mulher segura. Mulher que se ama. E hoje foi eu falei, Deus. E nós precisamos entrar nesse lugar de nos amar, sabe por quê? Mudar nossa mentalidade, sabe por quê? Por isso que a gente não ama. É porque a gente não ama nem a gente. A gente vive nessa situação porque a gente não ama, não consegue nem nos amar. E Deus quer mudar estruturas de pensamento aqui hoje. Meu Deus, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu prefiro deixar para outro dia. Um segredo e uma chave para você viver a vontade de Deus. Mude os seus pensamentos. E lembra que eu falei que eu chorava, dizia, Deus, muda os meus pensamentos. Deixa eu falar uma coisa. É nós que mudamos os nossos pensamentos. Nós escolhemos o que pensar. Não viva uma vida que os seus pensamentos, eles não têm freio. Você pensa o que você quiser e vai guiando. Comece hoje a dizer assim, Deus, eu quero pensar aquilo que está no teu coração. Me ajuda, me dá uma mente. Eu descobri, através de uma neurocientista, ela falou o seguinte, que uma pessoa com depressão é uma pessoa que está com uma... Eu até vou pedir licença, que eu sou leiga, para quem entende aqui, me perdoe. Mas é como se algo químico entrasse dentro dos... É como se células se debatessem, se destruíssem. Só que ela descobriu que a cada manhã, novas células voltam a nascer para combater aquelas toxinas no nosso cérebro. Isso quer dizer que todo dia existe uma esperança. Não importa hoje. Importa se você hoje se arrepender e dizer assim, Deus, eu quero viver isso para a minha vida. Eu quero voltar a ter vida. Porque às vezes você vai lá para Deus, espiritualmente falando, você já é algumas coisas no espírito, mas isso não desce para a sua humanidade. Já se viu assim? No espírito você ora, você clama a Deus, você ama todo mundo. Vai orar para você vai amar até os inimigos. Mas sai da oração. Só Deus. Vai dar um chute, um bico no cachorro, já... Sabe o que acontece? É por isso que a gente vê tanta gente que rodopia na igreja. E lá fora rodopia fazendo barraco. Que fala em línguas no domingo. E na segunda a língua está solta. Sabe por quê? Porque não deixa essa espiritualidade tratar a humanidade. Sabe de uma coisa? Se você puder hoje tirar sua máscara, pode tirar. Não tenha vergonha. Você não é super. Você é uma mulher que o Espírito Santo quer habitar e transformar a sua vida. Quanto mais rápido você reconhecer e descer, a transformação vai chegar sobre a sua vida. Vamos acabar com essa mentirada e deixar o Espírito Santo entrar em lugares que a gente nunca deixou ele entrar. Viver no Espírito e ter uma alma curada, uma mente sarada, uma mente sã. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Enquanto eu preparava essa palavra hoje à tarde, e eu era atingida por ela,
Eu fui num retiro e o pastor Márcio Valadão estava nesse retiro e ele falou uma coisa que me marcou. Tanta gente falou, só que aquilo eu guardei para mim. Ele disse assim, que um dia ele perguntou a Deus, por que vaso de barro? Por que o Senhor nos compara com vaso de barro? Por quê? E Deus falou assim para ele, filho, que jeito, né, filho? Que jeito que ele fala. Porque o vaso de barro é um toque e ele se quebra. É um toque e ele se rompe. Um vaso de ferro roda, fica amassado. Vai para o lugar errado e não quebra. E a gente só pode ser reconstruído quando a gente se quebra. Eu queria hoje que você dissesse assim para Deus, Deus, quebra as estruturas de pensamento que estão aqui, que precisam ser rompidas, Deus. Começa a romper com mentalidades que eu trago lá da minha casa, Deus, da minha família, da estrutura religiosa, Deus, que me acompanhou, da cultura. Pai, eu preciso que o Senhor atinja a minha mente de uma forma profunda hoje. Eu preciso de Ti, eu não sou nada sem a Tua presença, Deus. Eu não sou nada sem Ti, Jesus, eu preciso. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a Tua presença? A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, És tudo que eu quero. atrai o meu coração, atrai o meu coração, Atrai o coração. eu posso te tocar. Eu queria que você que sente que a sua mente é uma batalha o dia todo. Você está tentando vencer pensamentos de depressão, talvez até de suicídio, de dor, de medo, de angústia, de insatisfação na sua vida. Coloque a mão na sua cabeça agora, em nome de Jesus. Você que tem tido guerras, perfeccionismo que amarrar você, que prender você, ira. Se você não controla o que sai da sua boca, você fica com vergonha. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. E não é no meu nome, é no poder do nome de Jesus que as estruturas de pensamento vão ser quebradas agora. Mulheres aqui precisam ser livres. O Senhor falou comigo, filha, liberta. Liberta ela, sabe por quê? O Senhor quer te colocar em lugares de influência nessa cidade, em lugares de influência onde você está. E só uma mulher livre tem capacidade de voar e fazer a presença e fazer a vontade de Deus. Deus, sobre cada mulher que está com as mãos na sua cabeça agora, Deus.
Em nome de Jesus, sobre cada mulher que está sofrendo de ataques ferozes na mente, Deus. Batalhas que ninguém conhece. A família nem sabe o que passa na mente dessa pessoa, Deus. Mas Tu é aquele que esquadrinha o coração e a mente. Tu conhece todas as coisas. Tu é aquele que sabe de todas as coisas. Eu peço agora que o Teu Espírito entre em lugares, Senhor, que jamais foram entrados agora. Em nome de Jesus, portas começam a se abrir. Portas começam a se abrir na mente. Deus começa a trazer cura em lembranças. Mulheres que têm, Senhor, ataques de ira, de crise, depois choram porque se envergonham e têm medo e não entendem porque tem isso. Eu peço que o Senhor traga cura sobre essas áreas agora, Deus. Mulheres, Senhor, que ligam automático, que não conseguem vencer pensamentos. Em nome de Jesus, Senhor, começa agora, Deus. Agora, Espírito Santo de Deus, começa agora. Espírito Santo. A cura da depressão, eu te peço agora, Deus. A cura. Síndrome do pânico, medo, angústia, insônia. Começa a ser quebrado agora, rompido agora. Mulheres que estão enfrentando luto. Mulheres que estão enfrentando tempos difíceis, Deus. Eu peço que a Tua presença venha com uma graça sobrenatural. Quebrando estruturas de pensamento. Quebrando agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você levantasse as mãos mais alto que você puder. E que você repetisse essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida de pensamentos nas Tuas mãos. Eu decido, eu escolho pensar nas coisas que são do alto, nos Teus sonhos, nos Teus propósitos. Eu me relaciono contigo em amor, em entrega, em sacrifício, em uma vida rendida. E eu quero, Pai, experimentar o arrependimento que traz mudança na minha mente, nas minhas atitudes, nos caminhos que eu vou seguir, nas minhas escolhas. Eu escolho a Tua vontade. Em nome de Jesus. E os céus dizem amém sobre você. Com as mãos levantadas, aplauda Ele. Hoje é um dia de libertação. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Peça isso pra Ele. Atrai pra perto de Ti, Jesus. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia. I'm not dancing on the ceiling, but I'm standing on my feet. The world didn't stop, it's spinning, still it's slow enough for me. I'm not calling this a victory, no parade inside my head, but the weight I used to carry feels a little less intense. I stopped asking for perfection, stop negotiating peace. Almost happy is enough to let tomorrow come. I don't need the fireworks, just a warming sun. If I'm smiling in between all the cracks and rough,
promises I keep. I don't chase the better version, I just meet myself halfway. Found some comfort in the balance of being okay. I don't need to name the feeling to know it's real. Almost happy is enough to stay, to try to trust. I don't need a perfect sky, just light I can adjust. If my heart is breathing calm, even when it's tough, I'll take this kind of moment. Almost happy is enough. Maybe joy is not a peak, maybe it's the space we keep between the hurt and healing, where we're still feeling. If almost happy is enough to let myself belong, I don't need a louder life, just one that feels honest and warm. If I'm real and still intact, that already means so much. I don't need to be complete, almost happy is enough. Not perfect, not done, still here.